Agora você pode acompanhar o Apaixonados por Rádio no seu smartphone. Baixe já o aplicativo grátis na Play Store e procure por Apaixonados por Rádio. No nosso aplicativo você encontra os links da nossa web rádio, site, Instagram e o Facebook. Tudo o que você precisa para estar bem informado em um só aplicativo. Apaixonados por Rádio, música e informação. Apaixonados por Rádio. Boa noite, moçada, boa noite pra todo mundo que tá ligado aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Boa noite a todos, boa noite Jean, boa noite Léo, boa noite Suzana Abreu, educadora física agora, tá enjoada. Beijo Su, mandei uma mensagem pra você lá no Instagram, viu? Depois tem uma postagem aqui no Instagram do Apaixonados por Rádio, não sei se você leu, tá? Não vai borrar a maquiagem, hein? Beijo, parabéns, Suzana. Parabéns pra você. JP, Moraes. Isso aí, a galera toda já aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Pra quem tá assistindo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Adriano Ferreira, moderador aqui da nossa página. E vamos lá. Vamos ver se já... Opa, esqueci. Foi no lugar errado aqui. Vamos lá. Vamos convidar o nosso convidado. É ótimo, né? Ah, eu não tenho permissão pra convidar? Pera aí. Vamos lá. Será que mudou tudo aqui? Vamos lá. Pode ver lá, Su. Vê lá, vamos lá. Olha ele aí. Fala, Beto. Fala, Adriano, como é que tá, cara? Tudo bem? Me ouvindo aí? Tá de boa? Tô de boa. Tá joia. Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Tá de boa aí? Tranquilo. Sossegado? Né? Sossegado até demais. Tá tirando um descanso um pouco do rádio, né, Adriano? Só um pouquinho, né? Descansando um pouquinho. O ano passado eu também descansei, viu? Mas, cara, vou falar um negócio pra você. Todo mundo tem dessas fases. O que acontece é a fase, cara. Já isso tudo passa, tudo melhor. E, na verdade, quando a gente passa as fases assim, é a hora que a gente amadurece, né? É a hora que a gente amadurece algumas coisas, melhora algumas coisas, começa a centrar a vida em outras situações. Mas é isso. Pô, legal falar contigo. Obrigado, viu, pelo convite. Já vi tanta gente bacana e importante falando aqui. E falei, pô, fico feliz de poder bater um papo contigo e a gente aprender um pouco mais com você e com os demais e com todo mundo que sempre participa com a gente aqui. Obrigado mesmo. Valeu pelo convite. Fiquei muito feliz, viu? Obrigado aí. Ok, isso. A gente que agradece aí. E mais uma live para enriquecer a nossa... como é que eu vou dizer? Mais um que vai falar com a gente aqui no Apaixonados para a gente guardar aqui de posteridade, aqui para eventualidade a gente colocar também no YouTube. Legal, pô. Legal. Tamo junto. Obrigado aí. Obrigado mesmo. Você tá onde, meu amigo? Cara, eu estou em Sorocaba. Você achei que você estava longe. Não, cara, na verdade, assim, como eu comecei a trabalhar e nasci no interior de São Paulo, depois que eu vim para a região aqui de São Paulo, eu escolhi Sorocaba como a cidade para morar. Porque eu gosto muito daqui de Sorocaba, escolhi aqui para morar, para ter residência e tal. Porque daqui para São Paulo também, quando tinha que trabalhar lá, é perto, né, cara? A gente pega Castelo aqui, uma hora e pouco, a rodovia é boa. E aí voltava, tanto é que assim, isso era tão costumeiro, eu acho que não só para mim, mas para outros profissionais do rádio, que na época que eu estava fazendo rádio em São Paulo, nós éramos em 12, 13, que viajavam todo dia para São Paulo e voltavam. Radialistas isso, né? Então, residência eu estou em Sorocaba, e trabalhando e coordenando tal, eu estou na Clipe em Indaiatuba, que é praticamente encostado, que é Campinas, né? Então daqui Campinas é uma hora, um pouquinho antes tem Indaiatuba, então a gente vai, volta, e estamos aqui. Estamos tão longe, não, estamos perto. Ah, legal. Eu achei que você estivesse em outro estado. Eu falei, nossa, acho que hoje eu vou longe. Não, estamos pertinho. Legal. Na verdade, você está praticamente no centro do estado, né? Araraquara é quase praticamente no centro, né? Centro. Ali Bauru tá bem no centro do estado de São Paulo. Nós estamos perto, estamos perto. Legal. Ô Beto, como é que foi o teu começo no rádio?
Cara, vamos lá. Vou resumir porque minha história é bem doida. Quando eu comecei Vai lá. a gostar de rádio, fazer rádio, eu lembro que tudo começou no seguinte... Eu tinha 9 anos de idade, vou dar uma resumida para não tomar o tempo do pessoal. Imagina. E nós mudamos, eu morava em Votuporanga, região de São José do Rio Preto. E aí, com 9 anos, nós mudamos para Jales. Meu pai era diretor de escola, minha mãe também. E quando eu fui para Jales, eu não tinha amigo. Então, meu primeiro amigo foi o rádio. Né? Cheguei numa cidade nova, 9 anos de idade, liguei o rádio, comecei a ouvir uma rádio lá, que era, antigamente, a Antena 1, chamava Antena 1, mas não era parte do grupo, que hoje é a Antena 102. E aí comecei a ouvir o rádio e gostar do rádio. Passou-se um tempo, voltei a Votuporanga. E logo que eu voltei para Votuporanga, sei lá, uns meses depois, entrou a afiliada Jovem Pan lá. E era a quarta ou quinta emissora na época, começou a rede. E aí eu lembro que eu falei, vou ouvir. Aí fiquei esperando começar. Começou meio-dia o Pânico, ouvi, achei sensacional. Falei, cara, é isso que eu quero, né? E daí comecei a correr atrás, a fazer o curso do Senac lá em Votuporanga, que tinha depois, logo quando eu fui fazer 18 anos. Então comecei na Clube em Votuporanga, fui para Lins, depois fazer a Clube de Lins, onde tive que aguentar Fabinho Medeiros. Brincadeira. O Fabinho é irmão, a gente se fala até hoje, tem histórias para contar demais. Um dia até, se quiser, a gente junta eu, ele e uma galera que trabalhou junto. Nossa cara, Senhora! Tem história para contar. Tem muita história para contar. E aí o Fabinho, a gente trabalhou junto lá. Depois eu fui trabalhar em Tatuí, eu andei um pouco, Tatuí, aí fui para Clipe, eu já tinha trabalhado na Clipe em Dayatuba. Fiz 89 de Campinas, onde eu fiz aquele lance do recorde do Banana, quebrei o recorde do Banana e tal. Jovem Pan Sorocaba, e quando eu estava aqui em Sorocaba, me veio o convite, a proposta de ir para a Band em São Paulo, e aí eu fui para a Band. Fiquei um tempo lá na Band, aí surgiu a situação da Jovem Pan, fui para a Jovem Pan, fiquei mais um tempo lá. E de lá fui para Goiânia, deu uma andada. Lá fui para Goiânia, eu fui implantar junto com o Moreno, com o pessoal da Clube de Brasília, a Clube de Goiânia. Aí de lá fui para os Estados Unidos, fazer rádio lá nos Estados Unidos, voltei, implantei a cidade em Votuporanga de novo, zerei a vida. Comecei lá de novo fazendo uma mudança do AM para FM, né? Implantei lá o AM para FM lá em Votuporanga com o Fabinho lá. E aí me veio Araçatuba para implantar a Jovem Pan em Araçatuba, que aí não tinha. Fui em Araçatuba implantar e agora me apareceu a Clipe. Ou seja, eu andei um pouco, né? Fiz de tudo um pouco, mas o rádio, assim, quando eu vi e comecei a prestar atenção na Jovem Pan, nos comunicadores e tal, logo eu sabia que era isso que eu queria. E falei, agora é hora de lutar, né, cara? E você sabe que todo começo de rádio sempre é muito complicado, né? Complicado, sim. Você ainda tem muito a aprender, ainda continua tendo a aprender, mas, assim, espaço para que te dê, né, para você ter uma ideia. Quando eu comecei a fazer rádio, lá em Votuporanga, eu fazia a Clube AM, das 6 da tarde à meia-noite, operação de áudio, porque eu não era locutor, né? E depois, meia-noite, eu saía, andava 2 quarteirões, subia pro FM e fazia da meia-noite às 6 o FM. Também só para operar, porque na época não tinha automação, né? Ainda na época tinha MD, CD, mas não tinha computador, nada. E aí, esse começo sempre é muito complicado, acho, para todo mundo, né? Porque você tem sonho, você quer falar, cara. Eu era louco para falar. Doido, queria falar e não podia, né? Primeiro até porque não tinha o curso, não tinha nada ainda. Enfim, mas sempre lutando, espaço, aprendendo, devagarzinho. E o rádio é um constante aprendizado, né, Adriano? Isso até hoje. A gente está tentando hoje entender para que lado que o rádio está indo hoje, né? Porque muita coisa mudou, né? Com o advindo da tecnologia e tal. Mas aí nós vamos falando durante o papo. Mas comecei com 13 anos, lá em Votuporanga, louco para fazer rádio e apaixonado. E foi um clique que deu, acho que assim, foi uma sorte minha, talvez, ter definido logo o que eu queria fazer. Muitas pessoas demoram, né, para entender o que querem fazer. Mas eu, de muito novo, gostei e bora. Você falou da experiência aí dos Estados Unidos, como é que foi, cara? Que ano foi cara, isso? Cara, Estados Unidos foi 2015, 2016. Os Estados Unidos surgiu assim, eu sempre gostei muito lá dos Estados Unidos. E depois de um tempo tive a oportunidade de viajar para lá para passear.
junto com os amigos aqui de Sorocaba, a gente ia pra nave, pra feira de rádio. Aliás, até tô com a camisetinha da nave, feira de rádio. Lá, que a gente ia pra ver essas coisas de rádio, né? Tem de novo, de processador de áudio, microfone e tal. E eu tinha amigos e conhecidos que trabalhavam em rádios lá. E existe uma população brasileira muito na região do estado de Massachusetts, lá em Boston, é muito grande. Miami tem bastante, como os Estados Unidos todo tem. Mas em Boston é muito, cara. É o lugar que mais tem, é a região de Boston, Somerville, aquela região lá. E eu sabia que existia rádio lá para brasileiros lá. Existe rádio para brasileiro, com comunicação em português. E aí, enfim, eu tinha essa vontade de muito tempo de ir para lá, até para melhorar o inglês, cultura, saber como é que é a vida lá fora. Sim. Né? O sonho não, que eu vou, lógico que é uma piada, mas o sonho de rapar neve, você tem que rapar neve, que é terrível, né? Enfim. Mas assim, aí surgiu a vontade de ir, fui. Foi muito bacana. Fazer uma rádio lá que é a NRUSA, lá nos Estados Unidos, que é uma rádio que ela é uma rádio gospel, porém ela tem os horários secular, né? Porque na verdade a NRUSA nada mais é que a abreviação da nossa rádio, que existe em São Paulo, no país todo, tem lá. E lá, além de ter em Boston, tem em Boca Raton, tem em Miami, a região ali e tal. Então eles têm FM lá também. Então surgiu a oportunidade de fazer rádio lá. Não surgiu, não tinha convite. Na verdade, como eu tinha uns contatos lá, eu fui. Mas calhou de eu chegar lá e logo já comecei a trabalhar. E aí eu aproveitava de fim de semana, então não sei o que, corria para ver o pessoal fazendo rádio, as rádios americanas, né? Kiss, né? Então assim, eu acompanhava, eu pegava com o carro, ia ver como é que os caras faziam ação promocional. Aí via um ou outro, conversava. Então assim, troca de experiência, né, cara? Porque o rádio lá fora é muito diferente do nosso aqui, né? Tem muita coisa deles lá que a tecnologia já ajuda. E mesmo a parte cultural dos Estados Unidos, de rádio, é diferente da nossa, né? Não que nos Estados Unidos eles não tenham a questão de consumir o conteúdo como hoje tem aqui. Mas lá ainda a música reina muito. Mesmo em rádio, na rádio deles lá. Porque lá, assim, para eles lá, eu vejo dessa forma. Existe a rádio aqui de música country? Tem a de música, sei lá, mais clássica, como diria Phil Collins e tal, tem. Mas, por exemplo, você vê lá, por exemplo, eu parava às vezes no semáforo, olhava pro lado e tinha uma senhora do meu lado de 60, 70 anos, assim, dançando, que eles são muito espontâneos, com o Justin Bieber. Aí você fala, porra, eu falei, meu, né, tô tentando entender isso aqui. Porque, assim, hoje não que não tenha, mas é difícil você achar uma pessoa um pouco mais velha hoje que curta um som mais jovem, vamos dizer assim. Então, mas essa experiência é muito bacana. A gente vivenciar isso lá fora, entender como o rádio lá fora, entender como o ibope do rádio lá fora. Então é legal, cara. Essa experiência foi sensacional. Foi muito, muito importante, é legal. Agora tem uma pessoa que está mandando mensagem aqui para mim, falando assim, ó, trabalhou comigo na Andradina, no grupo SRC. Isso. Tem ideia de quem? Você tem ideia de quem? Cara, quem é, não sei, mas enfim, como o SRC em Andradina, pode ser, deixa eu ver, pode ser o Evandro. Não, é mulher. Quem será? Kátia Pacheco. Kátia Pacheco, mandou mensagem, está assistindo a gente aqui. Kátia Pacheco, um beijo, Kátia. A Kátia, quando eu passei, porque é o seguinte, essa rádio de Lins, que eu trabalhei quando eu passei a primeira vez, que eu conheci o Fabinho, ela tem um grupo de rádios ali na região, né? Então eles têm Lins, tem Araçatuba, que eu coordenei a PAN depois que eu citei aqui, tem Andradina, Pereira Barreto, Três Lagoas. Só que numa passagem minha lá, eu estava como coordenador das rádios todas do grupo, né? Então assim, eu parei em Andradina para fazer a implantação do primeiro projeto e a Kátia estava lá. E aí eu até pegava no pé dela, tava falando, Kátia, né? Que às vezes eu falava, para de cantar, Kátia. Que às vezes ela cantava para falar, para de cantar, coordenando ela e tal. Mas a Kátia, o que eu acho mais bacana da Kátia, é que a vontade de vencer dela era tão grande que eu dei uns toques. Porque eu acho assim, não adianta você às vezes dar uns toques de auxiliar se a pessoa não quer te escutar. E a Kátia escutava. Sim. Tá? Então ela escutou, entendeu, se treinou, se aperfeiçoou. Saiu de Andradina, foi parar na Ótima, em São José dos Campos, que é uma baita rádio, cheia de amigos lá.
né? Enfim. E aí a Kátia, tudo mérito dela, entendeu? Eu não tive participação nenhuma disso. Mas a Kátia é uma querida, eu gosto muito dela. Um beijão, Kátia, valeu aí pela mensagem. Obrigado mesmo. Isso aí, Kátia Pacheco. Tá fazendo falta no rádio, hein? A Kátia tá. A Kátia tem que dar um jeito de trazer ela pro rádio de volta. Porque a Kátia, ela faz com amor o que ela tem pelo rádio. Ela gosta do rádio. Ela gosta de comunicar, ela é engraçada. A Kátia é engraçada. Super engraçada. Eu chamava a Kátia de Smurfette. Ela ia pra rádio, assim, ela tinha uma calça azul, daquelas tipo bailarina, né, tal. Aquelas coladas no corpo. E azul, mas era um azul. É o azul do Apaixonados por Rádio ali, mas era a calça. Sim. Aí eu falava, ô, Smurfette, chamava ela de Smurfette na época. Pegava no pé dela. Ela Kátia é uma graça. Um beijão pra ela. Ela tá mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ela falou assim, ó. Foi meu coordenador, verdade. Beijo grande, Petinho. Gente boa, Kátia. Beijo pra ela. Kátia é uma figura. Fico feliz, sabe o quê? Adriana, a gente tem uns negócios em rádio, desculpa eu te cortar. Não, tranquilo. Que a gente passa pelas rádios, pelas emissoras, cara. E o mais bacana que eu acho de tudo é você conseguir deixar os amigos, né? O tempo passa, você faz amizade, pessoas que às vezes você fala muito pouco. E mesmo assim, você sabe que estão sempre ali para você. Você precisar falar, chamar, eles vão estar sempre ali para te ouvir, para conversar e tal. Enfim, a Kátia é uma delas. É uma das pessoas que o rádio me trouxe. Bacana. Isso é legal, né? Então, eu, pelo menos no antigo emprego, eu deixei alguns amigos. Alguns! Sim. E te entendo, Leandro, porque assim, a gente sabe que o rádio, como qualquer outro emprego, qualquer outro, né, trabalho, né? Eu falo até trabalho no emprego. Existem aqueles que, né, todo lugar tem aquela laranja que não é legal, tem, né? Tem. Então, assim, a gente mantém a diplomacia, a educação, sempre, né, cordialidade sempre. Mas muitos lugares que a gente passa, a gente leva algumas pessoas para a vida, né? Onde tiver um tempinho de ver e conversar, a gente está lá. E no começo do rádio, quem foi teu espelho na locução? Bom, Emílio, né? Não tem como ser outro, né? Não tem. Mestre. Quando eu ouvi o Pânico, logo que ele entrou no ar ao meio-dia, lá em Votuporanga ainda e tal, eu falei, cara, é isso que eu quero. E assim, esse cara aqui é o cara. E aí eu, dali, comecei a ouvir outros profissionais e tal. E tive a felicidade de futuramente tornarem-se amigos, né? Então, assim, aí você começa a entender quem era Emílio, quem era o Bola, quem era o Ceará, quem era o Japa, né? E aí dali você lembra... Nossa, o Japa. O Japa. Aí você começa a ver Paulinho Pato, Rodrigo Lobo, Duda Baguera. Aí você fala, pô, esses caras... E você ouvia, cara, assim, o rádio, a Jovem Pan, tinha uma constância de locução que saía um, entrava outro e era redondo, velho. Era redondo. Eu falava, meu, o que esses caras fazem é absurdo. Tina, entendeu? Eu tenho uma foto com a Tina, velho. Eu acho que se eu postar, ela vai ficar brava e eu também. Não que eu vou ficar bravo, mas assim, você imagina um cara que era, sei lá, o fiapo da mandioca era eu. E se eu te mostrar uma foto, você vai falar, não é você. Possível, não é. É muito diferente. Em 94, acho que foi. Eu tenho uma foto com o Emílio com bola em 94, quando eu fui lá. Então, assim... Gordo, bola mesmo, né? Não, tava gordão. Depois ele emagreceu bem. O Emílio usava cabelinho de lado ainda, tal. Hoje o Emílio não penteia o cabelo, né? Hoje ele não penteia o cabelo. Emílio hoje não penteia. Então... E aí, eu vi esses caras e falei, meu, é isso que eu quero. A minha inspiração maior, assim, de rádio, o primeiro clique que deu foi o Emílio. Aí, na sequência, veio os profissionais juntamente com o Vaguinho, né? Vaguinho é outro cara também que... Então, eu coloquei alguns propósitos na vida que eu gostaria de fazer rádio e aprender rádio, até o dia que eu pudesse trabalhar com esses caras, conhecer esses caras e poder trocar experiência mesmo, sabe assim, de conversar e né, e tal. E todos esses sonhos que eu tinha, consegui, graças a Deus, de poder tê-los como conhecidos, amigos, ou bater papo, ou sentar uma hora ou outra para rir um pouco. Sonho, né? Sonho. Sim. Quem não sonha não vai a lugar nenhum. Tem que sonhar. E foi uma baita experiência na Jovem Pan. Quanto tempo lá? Cara, na Pan acho que foi 5 anos que eu fiquei, 5, 6 anos que eu fiquei na Jovem Pan, antes de sair de ir para Goiânia, para fazer essa implantação da Clube de Goiânia
com o Moreno lá, que estava na época na Clube de Brasília. Fiquei uma semana na Clube de Brasília. Mas na PAN foi uma experiência, né, assim, foi a realização de um sonho. Né? Eu tinha duas rádios que era meu sonho fazer, que era Jovem Pan e era Jovem Pan e era Band, as duas. E tive a possibilidade de fazer as duas, né? É só, por exemplo, assim, eu mirava na Jovem Pan, acertei a Band. E ótimo que acertei a Band, porque, cara, a Band também me deu uma aula absurda de o que é rádio. Porque fazer rádio via satélite, cara, é diferente de você fazer um rádio local. E mesmo quando você faz um rádio local em São Paulo, você não está fazendo uma rádio para vamos falar assim, para poucas pessoas. É muita gente. É muito comprometimento que você tem. Não que uma rádio menor não tenha. Tem também. Mas você como radialista, você me entende. Ou você apertar o botão aí, saber para quantas pessoas você está falando. Inclusive, seus ídolos estão ali e podem estar te ouvindo. Então tem tudo isso, né? E na PAN foi bacana, cara, porque na PAN, assim, eu tava na Band, surgiu o lance de ir pra PAN numa reunião e entrei com só fera, cara, na rádio. Thelma, tava lá já. A Sim. Fabi já tava lá já, a Fabi já trabalhava comigo na Band. Fora a galera do Pânico, Emílio, Bola, Carioca, já estavam lá. Aí, Banana, Rui Bala. Rui Bala, tava lá. Rui Bala tava lá. Quem mais? Bob Fernandes. Entendeu? Então, assim... cara. Então, assim... Aí você pega... Você imagina, você entra num lugar que foi onde deu estalo pra você falar, meu, é isso que eu gosto, eu quero rádio, é isso que eu quero fazer. E você começa a olhar para essas pessoas que você, com 14 anos de idade, começou a ver um ou outro ali, ouvir e tal. E você fala, hoje eu tô aqui, né? Uma realidade muito doida. O próprio Tutinha, cara. Né? Você parava pra pensar assim e fala, pô, né? O Tutinha, velho. Aí você falava, meu, tem as lendas do Tutinha, as coisas que acontecem. Eu tenho várias histórias pra contar, mas enfim. E aí, você fala, cara, hoje eu tô aqui, né, velho? E ele passa assim, e aí, meu, beleza, beleza. Então, assim, você fala, cara, eu tô num mundo que eu sonhei desde a adolescência, quando comecei a fazer rádio. E ainda, na época, tinha a questão do programa na TV, né? Então, a gente via muita coisa acontecer. Porque o Pânico na TV, por exemplo, a edição dele toda era feita na rádio, a edição de imagens, os cortes e tal, levavam para a Band para poder fazer o programa, mas as reuniões, muitas aconteciam ali, e outras eram na casa do Emílio e tal, que a gente não presenciava. Mas assim, a gente via tudo ali, né? Sabrina, às vezes ia lá, então assim, é muito doido. Você fala, meu, é um universo, né? E o povo ralava, viu, bicho? O povo fazia TV, ralava. O Emílio era sábado, 10, 11 horas da noite, tava lá. Eu vi umas coisas assim, que a gente não imagina, né? Vai lá, Emílio, vai ficar até tarde no sábado e tal. Tava lá, cara, ralando. Então, assim... Pra mim é novidade. Eu te juro, assim, era 10, 11 horas da noite, tava lá fazendo, com a molecada lá fazendo a edição e tal, com o André Machado, que hoje o André tá no Caldeirão com o Luciano, trabalhando com o Luciano Huck. Caldeirão, não, né? No Domingão, mudou, até passei. Então, assim, e o pessoal ficava até tarde. Muitas vezes saíam para gravar as coisas da rua, saíam de lá, né? O Stablet, até tem uma foto dele que eu vi hoje nas minhas memórias lá tal, lembranças. Ele estava sentado, o maquiador pintando ele de Fred Mercury prateado, eu tirei a foto dele na hora que ele estava fazendo. Então, assim, é legal, cara, a gente vive ali umas coisas que você fala... eu tô vivendo isso, né, tal, porque é muito distante da realidade de um cara que vem do interior de São Paulo, né, lá de Votuporanga, uma cidade de 500 quilômetros da capital, 525 quilômetros, né, que luta como todo mundo lutou, tal. Eu acho só que você que gosta do rádio, cara, persista no seu sonho, não só do rádio, persista. Eu acho que para quem trabalha e quer fazer tudo certo, entendeu, sem pisar em ninguém, sem fazer nada, você vai longe. Você vai encontrar quem gosta de você, quem não gosta, você vai encontrar quem te quer bem, quem não quer. Faz o seu, né? E aí as coisas acontecem, né? As coisas acontecem. É o que eu falei, a gente cria às vezes amigos e pessoal do rádio e tal, naturalmente, né, Adriano? Por exemplo, assim, quando eu estava em Votuporanga, cara, eu comecei a fazer contato com o pessoal de outra rádio, na esperança às vezes de um emprego e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo... É mais ou menos isso. Se eu pegar lá de Votuporanga, onde eu comecei, até São Paulo,
eu conheço pelo menos um ou dois, cara, locutor de rádio em cada rádio. Então, quer dizer, praticamente quase todas as rádios de lá até aqui eu conheço uma pessoa. Nem se for de oi, mas eu sei quem é. E isso não tem preço, né? Porque você troca experiência, você troca informação. Ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ó, a rádio tal arrendou, o rádio tal vai virar não sei o quê. Né? O pessoal hoje, por exemplo, o pessoal procurando trabalho, né? Querendo trabalhar e tal. Então, é importante ter esses amigos e tal e tentar ajudar o máximo que você pode, né? A gente não chega a lugar nenhum sem o próximo, sem o outro, isso é fato. No rádio, então, como diz o seu Tuta, né? Ninguém faz sucesso sozinho e ele tem total razão. Completamente. Ninguém, não adianta. Não adianta. Locutora Ivone Morena tá aqui, tá falando: Beto, estou começando agora, sou recém-formada com locução. Legal. Qual seria o seu conselho? Estou fazendo uma rádio web, mas pretendo uma comercial. Legal. Ivone, um beijo pra você, obrigado aí por estar participando com a gente, obrigado mesmo. Conselho é aquilo que eu te falei, não desista do que você quer. Às vezes você pode tomar muita porta na cara, muito não, mas acredite em você, é você que vai trilhar o seu caminho. Só procure se amparar de pessoas boas ao seu lado. Independente se você está fazendo rádio web ou não, o Emílio me falou isso uma vez, eu tinha 14 anos, eu não esqueço disso. Eu falei para o Emílio onde eu estava e tal, interior de São Paulo, e ele falou: Beto, independente de você esteja, faça o seu melhor. Sempre vai ter alguém te ouvindo, quanto ouvinte ou quanto o profissional de rádio. Faça o melhor. Sempre. Ele falou isso, falou: independente, a rádio você esteja pequena, grande e tal, e agora, de vindo à rádio web, faça o seu melhor lá. Treine. Quem faz a rádio, ouça a rádio. Existe um problema muito grande que eu percebo às vezes de um ou outro comunicador que faz rádio, mas não ouve rádio. Né? Tem que ouvir a rádio, cara. É muito aventureiro por aí. Tem que ouvir rádio. O dia que você achar que você sabe tudo, ou que você, não tem mais a aprender, não sei o quê, você tá morto pro rádio. Porque o rádio, ele se reinventa cada vez, cara. Você imagina a transição que foi quando só tinha um AM, aí quando surgiu o FM, o AM vai acabar. Aí depois veio a internet, não sei o quê, o rádio vai acabar. Não acaba, cara. O rádio se reinventa. O rádio alia a ferramenta internet para trazer informação, e aí vai. Então, assim, Boni, persista, acredite em você, por mais que te fale não. E outra, não compre essa briga sua. Eu falo assim no sentido de se alguém te falar, você não vai conseguir. Não compre essa briga com a pessoa, compre com você. É para você que você está fazendo. Então eu vou vencer, eu quero fazer. Vamos para cima por você. Faça por você, dá tudo certo. Não preocupa com o outro. Mas faça com carinho e amor, que eu tenho certeza que você vai longe. Um dia você vai escrever aqui no Apaixonados por Rádio: olha, eu tô em tal lugar, não sei o quê. E eu vou falar: lembra o que eu te falei. É isso aí. Beijo pra você. Obrigado. Eu lembro uma vez que me contaram, né, quando eu estava tentando entrar no antigo emprego. Sim. Imagina, o Adriano lá, que é isso, cara, não vai nem passar nem na porta lá, fiquei 10 anos e meio. Aí, pois é, cara, então assim, tem muito disso, tem muita gente que vai te jogar para baixo, a gente sabe disso, Adriano. Tem muita gente que vai te incentivar, então fique próximo e tente pegar essa energia boa das pessoas que querem te jogar para frente. Essas outras, trata com educação, mas não foca nelas. Né? Eu até postei um negócio esses dias que é um pensamento que serve, dá encaixa no rádio, né? Às vezes as pessoas buscam conselhos com pessoas que nunca construíram nada. Ouça conselho de pessoas que construíram alguma coisa. Entendeu? É bem isso. Entendeu? Então, assim, acredite em você e vai embora, cara. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Só querer. Graças a Deus, esse período que eu tô passando, né? Mais conselhos, mais incentivos do que as pessoas que me tentam jogar lá embaixo, né? Claro. Inclusive um hoje, um até particular, da Tina Roma hoje, né? Sim. Que, pô, que é um incentivo maior que essa, né? Da Tina, um áudio de 2 minutos e meio pra mim hoje no Zap. Aí, ó. Tá doido. A Tina, cara, ela é incrível. A Tina é uma fofa, de verdade, eu amo ela de paixão. Desde que, assim, primeiro que da primeira vez que eu fui lá na PAN, enfim, já me tratou, né, absurdamente bem. Agora, depois conviver com ela, aí tinha as festas de fim de ano, conversar. A Tina, cara, é fantástica. Escala. Era ela que fazia escala. Verdade. Ela que fazia escala. Mas a Tina, assim,
de verdade, tudo que ela podia te ajudar ou te orientar. E eu às vezes assumia o horário depois do dela, na programação, no final de semana, tal, não sei o que, na rede, enfim. Aí eu olhava assim e falava, cara, é a Tina, velho. Então, assim, até esses dias você fez um post dela, eu fui lá escrever, ela escreveu um beijo e tal. Boa de saudade da Tina, um beijo enorme pra ela. Eu acho que, assim, eu tenho várias mulheres que são locutoras no rádio, que eu admiro, tal, não sei o quê. Mas a Tina é a Tina, né, velho? Não tem. Tina não tem como. Qual foi um momento marcante no rádio pra você? Com você, melhor dizendo. Cara, eu tive vários momentos assim que são muito marcantes pra mim. Eu acho que eu tinha colocado na minha vida o fato de realizar o sonho de poder fazer uma rádio na capital. Esse era um sonho que eu tinha e não sabia se ia passar essa vida frustrado, né? Então, um dos sonhos era fazer rádio na capital e, se possível, as rádios que eu gostaria de fazer, né? Que era a PAN, a Band e tal. O lance da quebra do recorde foi muito legal fazer. Em 89 em Campinas. O Banana ficou 99 horas e alguns minutos, eu fiquei 109, fiquei um pouco a mais. E isso é muito marcante. Agora, você falou um negócio marcante, cara, eu lembrei de algo assim que foi dois momentos, foi um momento assim que, foi dois momentos muito marcantes, né? Um foi, eu tava no estúdio e eu tava pra sair da Jovem Pan, já estava certo para sair, já tinha falado com o Marcelo Eduardo, né, que era o coordenador na época. O Marcelo, um beijo para você, querido, hoje está na Record, diretor da Record, hoje da TV, numa área específica lá. E aí Emílio me entra e fala assim, cafezinho, ó, você vai para onde, hein? Aí eu falei para ele, Emílio, vou para Goiânia e tal, uma rádio assim, né? Pô, você vai lá, você fazer o quê? Então, aí eu comentei com ele com quem que eu iria trabalhar, o diretor na época, quem que era o Anderson, lá que era diretor da Clube de Brasília e tal e tal. E o Anderson já tinha feito uns trabalhos com o Emílio, na época que ele tinha um estúdio overnight. Aí o Emílio pega e fala assim, lá no estúdio da São Paulo no 100,9, você foi lá, você conhece? Sim. Nós não usamos telefone lá, então quando você vai fazer uma chamada e tal, a gente fala pelo microfone, né? A pessoa ouve, você ouve pelo quilo da mesa. Ele falou assim, o Anderson, tá, liga pra ele aí. Eu falei, o que ele vai fazer, velho? Tá bom. Emílio, né? Emílio é imprevisível, né, velho? Nossa, total. Eu falei, o que ele vai fazer? Aí eu fui lá e liguei, tal. Aí o Anderson deu, oi, Beto. Eu falei, bom, Anderson, beleza, tal. Ele falou, tem um cara aqui que quer falar com você. Aí, Anderson, tal, Emílio, tal. Aí ele falou assim, trata bem o cafezinho aí. Se eu não tratar bem ele aí, eu trago ele de volta. Cara, você escutar isso do seu ídolo, né? Caralho, meu. Ele é gente boa, tal, não sei o quê. Eu falei, zerei a vida, né? Zerei a vida. E até eu acho que teve uma não sei se foi aniversário dele, teve um tempo atrás, eu mandei um WhatsApp pra ele e lembrei ele disso, comentei isso com ele. Então, assim, cara, eu vi isso do Emílio. Sabe assim, outros momentos foi eu fazendo o horário, ele sentou na minha frente, pegou uma caneta e falou, cafezinho, vou ficar aqui, atrapalha? Não, falou, vou ficar aqui fazer um negócio que eu preciso pensar aqui quieto aqui. Tá, pro negócio da TV. Aí você aperta o botão pra fazer locução, o seu ídolo tá na sua frente, você fala, eu não posso errar, velho. Se eu errar, tô ferrado, né? Seu ídolo tá ali. E a outra coisa que eu guardo até hoje, que assim, eu tenho um carinho enorme por ele, que é o Tutinha, gosto muito dele, nunca tive problema nenhum com o Tutinha. Nunca me chamou atenção. Nunca, isso que eu ia perguntar. Nunca, de verdade, nunca. Ô, meu, não sabe virar a mesa, meu? Não, assim, ele tem aqueles negócios, né? Sai da minha rádio, meu, sai daqui. Nunca. Que quando eu saí da PAN, eu recebi um e-mail dele. Eu tenho esse e-mail guardado até hoje, de verdade. Ele, obrigado o tempo que você ficou aqui, que você passou aqui. Se você precisar, as portas estão abertas e tal, e tal, e tal. Eu guardei isso, cara. Porque é um cara também que... Gênio, cara. Tutinha é gênio. Gênio. Tutinha é gênio. Então, assim, são alguns momentos que são bem legais da minha passagem pela PAN que eu guardei, não esqueço, jamais. Sempre que eu posso falar com o pessoal lá, eu falo. Eu tento não ficar, às vezes, chamando demais, porque todo mundo é muito corrido e tal, e tal. Mando um WhatsApp um para outro. Alguns eu perdi contato, alguns do Pânico a gente fala muito pouco. Né? Uma das pessoas que eu falo mais, assim, ultimamente falei
foi o Evandro Santos, que está saindo de um tratamento agora. Falei com ele ontem, por sinal. Precisei saber como é que ele estava. Às vezes quando com bola, mas também o Bola tá com o projeto dele com o Carioca e tal. Sensacional, então, assim, por sinal. Muito bacana, muito bacana. O Zuckerman, falei já faz um tempo também. Esses dias eu mandei um WhatsApp pro Zuckerman, que o Lucas Luque tava lá e tal, e eu mandei um zap para ele tal, para tirar um sarro. Então, assim, a gente meio que perdeu um pouco o contato diário, né? Porque você não trabalha mais junto ali e tal. Mas sempre que dá, a gente tenta dar, você tá bem, né? Um feliz aniversário, dá um olá. Mas tem essas passagens, tem outras também na Band, foi muito legal, cara. Um cara que eu gosto muito na Band é o Betinho. O Betinho é um cara, sabe assim, gosto demais. Figuraça. Betinho Murilo Júnior, né? Diretor da Band hoje. Não conheci. O Murilo Júnior é um cara também assim, sensacional. A minha ida para a Band tem dedo dele e dedo do Marcelo Siqueira. O Marcelo Siqueira hoje tá só como diretor da Nativa, mas quando eu fui ele era diretor da Nativa e da Band. São dois caras que eu gosto muito. O Murilo é aqui de Sorocaba, né? Ele passa a semana lá, mas fim de semana ele tá aqui. Então eu devo muito a esses caras aí. O Betinho, então, que eu citei também, é um cara sensacional. Nós nascemos na mesma cidade, eu e Betinho, e nós não sabíamos. E nós nascemos numa cidade que, assim, cara, de verdade, eu não conheço, porque eu nasci lá só, mas pequena, muito pequenininha. Eu sempre a pessoa pergunta, fala, eu sou de Bauru, né? Nasci em Bauru, né? Mas eu não nasci em Bauru. É que eu falo Bauru para evitar explicar onde é. Eu nasci do lado, uma cidade que chama Duartina. É do lado de Bauru. Nunca ouvi falar. É pequenininha, velho. É igual a minha cidade pequena. E assim, tem um hospital lá que chama Santa Luzia, que por acaso o Betinho nasceu e eu também. Nós nascemos na mesma cidade, no mesmo hospital, entendeu? Os dois é Beto e foi se encontrar na Band de São Paulo, entendeu? Então, assim, é muito doido, né? O rádio, tá vendo? Apronta umas coisas. E aí, falando de Bauru, lembrei aqui agora também, conversando com o Emílio, né? Emílio, pô, estudei lá, velho. O Emílio é advogado, né, cara? O Emílio fez IT em Bauru, então... E aí eu tenho família em Bauru ainda e tal. Então, assim, essas passagens que eu tenho no rádio foram bem legais. Com o Tutinha tive outras também. Uma vez eu fui sair de férias, fui para Las Vegas, para feira, né, de rádio. Um homem enjoado, hein? Vai pra fora. Não, aí, escuta só, peguei, né? Falei, vou tirar férias, né, velho? Um mês, vou descansar e tal, beleza. Aí tô eu na sexta-feira, acho que foi na sexta. Marcelo Eduardo entra no estúdio e fala assim pra mim: que hora que é seu voo amanhã? Eu falei, tá o horário. Ele falou, peraí, saiu, voltou. Eu comprei minha passagem 6 meses antes pra ir. Sim. Ele falou, é o número tal? Eu falei, putz, vamos eu e Tutinha no voo. Eu falei, não. Eu falei, mano, eu saí de férias, e agora vai vocês dois lá. E foi engraçado, porque assim, aconteceu algumas coisas no caminho até lá, que aí o Tutinha tem aquele jeito dele de tirar sarro, né? Por exemplo, chegou na imigração, demorou um pouco pra passar e tal, e o Tutinha vem, né? Achei que você ia ficar pra trás, você ia perder o voo de Dallas pra lá. Zoa, né? Tutinha tem dessas coisas e tal. Então, assim, eu tenho muitas passagens engraçadas com ele, entendeu? Assim, desse sentido, que ele era de tirar sarro. A gente comprava, às vezes, pão de queijo pra comer ali, abrir a porta do estúdio. Eu falo na rádio mesmo. Abrir a porta do estúdio e ir ali pra fora, pra não comer no estúdio, que ele não podia comer. E aí pegava o pão de queijo ali, eu tava chegando a pegar o pão de queijo, ele tava passando, roubando meu pão de queijo. Entendeu? Falei, você pegando, vamos pegar um aqui, pegar o pão de queijo e ir embora. Então, assim, eu tenho umas passagens bem legais lá, eu gosto muito do que eu vivi na Jovem Pan, foi bem legal. Foi bem legal conviver com a Thelma, com esse pessoal lá, foi bacana. Foi bacana. Andréa de Paula de Matão, aqui no interior de São Paulo. Voz maravilhosa do rádio aqui no nosso interiorzão. Beijo, Andréia. Profissional de rádio no interior do estado tem muito profissional bom, né, cara? A gente tem muito. Vamos falar a verdade. Onde se revela, né? Vamos falar a verdade. Cara, tem muito profissional bom no interior do estado, que às vezes não tá numa capital ou numa outra rádio, então não sei o que, por escolha, né? Porque fala assim, não, eu tenho aqui minhas raízes, é aqui que eu quero ficar, então não tá errado. Você tem que estar onde você tá feliz, cara. Entendeu? Assim, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer e tá tudo certo. Não tem nada errado nisso. O importante é você fazer algo legal pelo rádio, que é o que a gente ama fazer. E, bora, né? Bora trabalhar, bora comunicar, né? Bora trocar ideia.
E esse recorde aí, meu amigo? Como é que foi essa ideia sua, essa maluquice sua? Cara, a ideia, na verdade, não foi nem minha. Eu vou contar pra você como é que foi a história. Quando eu tava no 89 em Campinas, a 89 tava entrando naquela fase de se tornar uma pop. Deixar de ser rock pra ser primeiro no 89, né? E aí, nós éramos uma rádio que tinha... ela não era afiliada, existia uma sociedade entre o pessoal do 89 de São Paulo e o 89 de Campinas, que era da família Chedi, junto com o pessoal de São Paulo aí e tal. E aí, na época, quem coordenava era o Vaguinho, né? O Vaguinho coordenava tal, e o Vaguinho foi lá para Campinas, e conversamos lá e tal e tal. E surgiu do dono da rádio, do Arthur Chedi, lá em Campinas. Pô, vamos fazer esse negócio do rap. Não sei onde que ele viu também, de verdade, não sei, velho. E o Arthur era um cara assim, ele é muito assim, vamos fazer, vamos, já foi. Entendeu? Que ano é isso? Foi 2007. 2007. E aí, vamos fazer, vamos. E aí tínhamos tinha a Claudinha, tinha o Tony Brown. O Tony Brown era ex-integrante da Educadora também e tal. E aí ninguém quis fazer, ficou assim, então eu falei, daí que eu vou fazer esse negócio, vai, não tem nada a perder mesmo, vou fazer. E aí eles montaram o estúdio de vidro no centro da cidade, na praça central lá, montamos o estúdio lá, e a partir daí transmitimos a rádio toda de lá. E todo dia a gente buscava levar atração para que eu não dormisse, né? E para que a gente tivesse movimento na praça, o pessoal participasse. Então, na época, estava um estouro. Então, NX0 foi, Fresno foi, Tijuana foi. Então, assim, eu tenho fotos aqui que tinha segurança na porta, porque o povo ia derrubar por causa do NX0. E era assim, absurdo. Na época, o Rafinha, que foi campeão do Big Brother Brasil também, trabalhava com a gente lá, fazia umas coisas lá na cidade, lá tal, e tava com a gente lá. Então, assim, foi bem bacana. E eu falei, vamos fazer, cara. E eu não vejo porque é um desafio legal, quem sabe, né? Então, vamos tentar. E aí foi uma empresa para fazer auditoria, o Rank Brasil, fez a auditoria lá tal, e assim, sem dormir. O meu recorde, ele é um recorde de locutor mais tempo no ar, então assim, eu não precisava ficar na mesa, né? Eu tinha que estar no ar. Então, às vezes eu levantava um pouco, até para não dar sono e tal, pegava o microfone sem fio. E na época era assim, Beto, vamos fazer assim, 2, 3 músicas e você fala, pode ser? Eu falei, não. Porque aí o cara pega, coloca 2, 3 músicas grandes, Faroeste Caboclo pra lá. Eu falei, esse negócio, eu falei, ué, não é? Só Faroeste Caboclo é 9 minutos. Eu falei, fica fácil. Vamos fazer o seguinte, eu falo a cada, sei lá, 5 minutos. Eu não lembro direito, mas a cada 5 minutos eu falo. Pode ser? Tá bom, vamos pôr essa regra então. Então vamos. Então, a cada 5 minutos, eu falava a hora certa, eu falava primeiro no 89, alguma coisa eu tinha que falar pra estar no ar. E aí fui fazendo tal, só que ninguém me avisava que tinha dado 5 minutos. Esse tempo era eu que tinha que cronometrar. Isso era meu, era responsabilidade minha, porque o auditor estava ali do lado. Caso eu não fizesse, ele parava o cronômetro. Exemplo, eu estou 1 dia e meio, esqueci. Ele parava o cronômetro. Você tem um recorde de 1 dia e meio. Beleza? Ah, não, tá dizendo que bom, você pode começar de novo, deu 0. Nossa. Entendeu? Qualquer um. Nossa, velho. Então, enfim, eu tinha que prestar muita atenção nisso. Só que aí acabou que eu falei em tempos mais curtos do que 5 minutos. Então, hoje, para quebrar esse recorde meu, você tem que ficar além das 106 horas, e 21 minutos. Você tem que, além disso, você tem que falar hoje a cada 2 minutos e meio. Mais ou menos. Porque o tempo que deu, que eles fizeram uma média do que eu tinha falado, eu falava antes de 5. Então deu uma média mais ou menos isso. Então, para quebrar um recorde hoje tem que ser isso. Então, desde 2007, não teve nenhum anormal, igual eu, pra tentar fazer isso, entendeu? Mas foi legal, cara. Foi uma semana muito bacana, enfim. À noite a gente fazia, sei lá, tinha a noite do pijama, o pessoal ia tudo de pijama pro estúdio, os ouvintes, ficava lá com a gente. Aí nós dava convite pro show na época da Claudinha Leite, que tinha, tá aqui os convites e tal. Cara, foi muito legal. Saiu uma matéria no jornal em São Paulo, guardaram pra mim, mandaram no Agora, saiu. Aí eu lembro que eu cheguei na PAN logo depois na sequência, porque depois disso eles me deram acho que 15 dias de férias, né? Aí, falou, vai descansar lá. Aí eu fui em São Paulo, aí o Banana falou, eu sou nós e tal. Então eu falei, aí nós conversamos sobre isso e tal. O Banana, aquele jeito doido dele.
Mas assim, foi experiência foi muito bacana, cara. Foi bem legal. Não me arrependo, não. Surgiu a situação de poder fazer de novo esse recorde quando eu tava na Band. Rede. Estava na Band, o Betinho me chamou, a gente conversou, o Siqueira também queria. Só que acho que nós íamos fazer a quebra desse recorde. Eu tinha 2 opções na época. E eu não lembro por que não rolou depois. Eu lembro que depois, assim, não fizemos. Mas ou ia fazer em Florianópolis, na Band lá em Floripa, ia fazer na praia, estúdio na praia e tal. Ou ia fazer num estúdio na Paulista. Então, eu não lembro, mas assim, chegamos a conversar de fazer e tal. Na época eu topei. Se você me falar hoje, eu não faço, não. Não dá. Não dá, não. A idade chegou, hoje não dá. Hoje não. Que hora que você descansava nessa A Voz do Brasil? Cara, mesmo na época na hora da Voz do Brasil, né? Eu pegava, na verdade, não dava pra descansar muito, né, Adriano? Porque você sabe que se você parar... Até você pegar... Você dorme, né, velho? Então, assim, mesmo quando tava a Voz do Brasil, eu tava falando pra internet. Eu não parava. Entendeu? Então, assim, eu ia tomar banho, velho. Tinha um hotel atrás, eu tomava banho num hotel que tinha perto lá. Então era a porta aberta, o auditor ficava na porta, não entrava tanto, não sei o quê, mas eu deixava o microfone assim, no box, em cima, assim, sem fio, porque era perto, né? E aí eu falava ali, quando que eu percebia que não ia dar certo, eu ligava pelo celular e entrava por híbrido. Mas para dar o tempo de eu ir tomar um banho e voltar, entendeu? Então não tinha descanso. Descanso não tinha. E aí você começa a descobrir umas coisas da vida que você também não sabe, né? Que sono não acumula, né? Por exemplo, se você fizer o lance do recorde, você hoje, vamos supor que você deite para descansar todo dia 11 horas da noite. Então 11 horas vai começar a bater o sono em você. Mas você acorda 5, 6 da manhã. Passou 5, 6 da manhã, seu sono foi embora, você não dorme mais. Então vamos supor, quando você deita para dormir depois de um tempo desse, eu dormi, eu acho que foram 12 horas que eu dormi, 8 horas. Mas assim, não acumula, né? Não é porque eu fiquei, sei lá, 4, 5 dias, quase 6 acordado, que eu vou dormir isso. Não. Deu certo horário e o sono vai embora. Acabou. Mas antes de madrugada. Que aí a hora não passa mesmo, né? Não passa. Aí era complicado. Aí tinha que ficar arrumando coisa pra fazer. No caso do recorde ainda, falando sobre o recorde, teve toda aquela preparação, fazer academia um pouco, como é que foi, cara, a preparação? Eu já fazia academia, né? Mas teve. Eu fiquei 15 dias indo para um spa que tinha lá, né? O motorista da rádio me levava. Então tinha massoterapia, tal, tinha bastante coisa. Eu passei por um médico, tinha um médico que me acompanhava, que é o Dr. Augusto Aquino, um abração para ele. Tinha uma outra médica que ela tinha uma médica, uma nutricionista, perdão, que ela perguntava o que eu gostava de me alimentar. E eu falei para ela, eu como isso e isso. Eu sou um cara, por exemplo, que eu não sou muito de comer alface, tal. Então eles fizeram um floral para eu tomar, porque assim, para tirar a ansiedade, essas coisas e tal. Então o floral era tudo coisa natural, mas por exemplo, na época do recorde eu não podia tomar café, eu não podia tomar Coca-Cola, eu não podia tomar, como é que fala, Red Bull, nada disso, livre disso, não pode. Então existia toda uma logística de que tal horário ele come tal coisa, a janta dele é isso aqui, o almoço dele é isso aqui, porque também você comer demais te dá sono. Sim. Então tinha isso, tinha o lance, se alguém tiver com sono vai bocejar, vaza de perto dele, não deixava ninguém perto de mim que tivesse com sono, tal, porque automaticamente você vai bocejar. E aí, enquanto eu tava lá, tinha o pessoal que ia fazer massagem, alongamento. Porque, por exemplo, minhas pernas ficaram inchadas, porque você não dorme. Então você fica muito tempo em pé e tal. Então o que acontece, né? Não tem a vascularização certa e tal. Mas assim, cara, não tinha momento de descanso. Eu lembro que no terceiro dia o Vaguinho foi o Vaguinho. Foi o Júnior de 89, foi a Cris da Hora também, que era gerente comercial lá na época. Até para dar uma força, né? Até para falar, né, estamos aqui e tal. Mas foi bacana, foi bem legal. Agora descanso só depois. Só depois.
Legal, não sabia desse. Eu sabia do recorde, que alguém tinha batido o recorde do banana, assim, ultrapassado acho que algumas horas aí do banana, mas não sabia Sim. que era você. Sim. Não sabia, não Fui sabia. eu. Ainda assim, se alguém ainda quiser dar uma olhada, uma coisa ou outra, ainda tem muita coisa da 89 de Campinas, que hoje ela não é mais 89, já ela é nativa, né? Mas se você jogar no YouTube lá, 89 FM, 89 Campinas, você vai achar quase 100 vídeos sobre o recorde lá. Tem um monte. Porque era assim, minuto a minuto eles postavam as coisas que estavam acontecendo. Tinha um cronômetro que ele ia marcando o tempo no site, então foi bem legal. Tem bastante coisa, bastante arquivo na internet, ainda tem. Comparando com a do banana, foi um recorde mais moderno. O Banana, na época que ele fez no shopping lá tal, cara, eu imagino que ele possa ter tido mais dificuldade, né, com bastante coisa. Né, porque assim, a gente já tinha o computador e tal e tal. Até acho que na época dele também tinha, mas ainda Tinha. Então, mas aí eu acho ainda que talvez disparava muita coisa em cartucheira, não sei como é que era, Tinha. de verdade. Mas a gente tentou fazer de uma forma que ficasse bem transparente a situação toda. A gente colocou um estúdio de vidro no centro da cidade, para que não tivesse dúvida. Então, pra você ter uma ideia, no meio da noite, era no Largo da Catedral, no centro de Campinas. Normalmente lá à noite dorme muito morador de rua. Então, assim, e qualquer horário que você passasse com o carro lá, você via o estúdio e tinha gente comigo 24 horas. Então era para ficar bem às claras. Mas foi interessante. Foi interessante, foi bom. Falou nele. Ó, o Fabinho. Ó, o Fabinho. Esse Fabinho. Um dia, Adriano, eu vou contar um negócio pra você aqui, já que ele entrou. Vou aproveitar aqui. Você pede pra ele fazer uma lasanha para você. Falou, Beto Café falou para você fazer uma lasanha. Ele foi na minha casa uma vez fazer uma lasanha, velho. Você imagina só a sola de havaiana que ficou seca, dura. Mano, cozinhava que era uma beleza, mas tranquilo, né? Amigo é amigo. Você não tem ideia, velho. Faltou molho. Enfim. Mas o Fabinho é um cara, isso que eu falo pra você. O Fabinho é um cara que eu levo pra vida, velho. A gente faz muito tempo que não se vê. Eu acho que a gente não se vê desde quando a gente trabalhou em Lins. Isso faz tempo, cara. Lins foi 2004. 2000 e pouco. Mas a gente não perdeu o contato. Ele saiu do rádio, foi fazer TV e tal. E assim, é o que eu falo, tem umas coisas que a gente leva pra vida. O Fabinho é um cara, por exemplo, que a gente não se fala sempre, mas é aquela amizade que ficou. Você sabe assim, por muito tempo, é amigo. Sabe, se você precisar pra conversar, ele tá ali. É como o Beto Espiga. É outro também. Nossa, Beto Espiga, cara. Beto Espiga, eu fui pra Ribeirão, fiquei uma semana na casa dele, bicho. Gênio, cara, também. Esse é gênio de rádio também. De uma humildade também humildade, incrível. Absurdo. Ser humano, entendeu? Assim, fora de série. Engraçadíssimo, velho. Eu dava risada com ele na casa dele, das coisas que ele aprontava. Um dia ele pegou, mostrou o quintal dele assim, e falou assim, ó, tem um cachorro bravo aí. Falei, é mesmo? Falei, dá uma olhada ali. Aí eu olhei, velho, vi de longe, assim, vi um pé mesmo, de pessoa, né? Eu falei, que é aquilo ali, velho? Falou, é um pé, mano. Não sei o que. Falou, quer ver? Vou abrir a porta, né? Era um pé de borracha, né? Vou abrir a porta. Eu falei, vem aí o Bob Esponja, cada um cachorro pequenininho. Falei, sou filha da mãe e tal. Mas você olhava assim, você fala assim, um cachorro pequenininho com um pé. Falei, comeu, né? Um cachorro grande que comeu alguém, né, velho? Sem falar que o Beto, eu acho que ele não sabia cozinhar. Uma vez eu cheguei no fogão dele, olhei assim, velho. Se ele ver isso aqui, ele vai querer me matar. Eu olhei assim, tava queimada a tampa do fogão. Ele falou, não, eu flambei a tampa. Ele fez alguma coisa, que ele queimou a tampa do fogão, velho. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas, cara, que assim, esse que eu falo, eu tenho muito amigo em rádio, assim, gente que a gente não se fala todo dia, mas pessoas adoráveis, cara. Adoráveis, que não troco, assim, por nada, bicho. Sério, de verdade, que eu puder ajudar. E bom que eu tenho bastante, cara, assim, tem bastante pessoas que eu gosto muito, cara, assim, que eu ligo pra saber como tá, ou mando uma mensagem. Logo que eu vi o Fabinho, por exemplo, quando ele entrou na massa, falei, meu, que legal, velho, parabéns, tal e tal e tal. E a gente não se conhece. É mesmo? Você não conhece a menina? Meu Deus. Não, fui 2 vezes lá, mas não fui, não deu pra conhecer. Eita, Fabinho é uma figuraça. Tem uma história pra contar, Fabinho, viu?
Bastante. Ele tá, o Cassiano tá falando aqui, esse cara era sensacional nas madrugadas da PAN. Você fez madrugada Isso aí, já? fiz. Quando eu entrei na Jovem Pan, que eu vim da Band, na Band eu tava como titular, fazia um horário lá. E aí na Jovem Pan, quando eu fui como folguista, né? Surgiu a situação, eu fui como folguista. E aí quando eu fui como folguista, eu fazia as madrugadas na Pan e fazia folga. Então aí chegou uma hora que eu saí da folga, assumi a madrugada. Foi na época de transição da Rádio Disney. Sim. Na época da Rádio Disney, foi assim, vou dar uma resumida. Surgiu a questão da Rádio Disney, eu tinha entrado na PAN fazia uns 6 meses. Na época, o Girassol tinha assumido lá a coordenação, o Gira. E o Gira me coordenou na Band. E até, eu não lembro direito, surgiu, acho que a questão de, você não quer vir pra cá e tal? E aí eu tinha entrado na PAN há pouco tempo, era meu sonho e tal. E aí, até ele falou assim, me indica algumas pessoas. Eu indiquei algumas pessoas, pra lá deu certo, foram e tal. E nessa saída dessas pessoas, eu saí de folguista e fui ser titular na PAN. Na PAN. Então aí eu fazia as madrugadas. Até surgiu o lance de, numa saída do Rui Bala, o Rui saiu e assumiu o horário do Rui. E aí depois veio férias e tal, e aí eu cobria todo mundo nas férias. Então a Fabi saía de férias, eu cobri o horário dela, o Luciano Oliva saía, eu cobri o horário dela. Cara, obrigado pela lembrança aí, viu? Obrigado pela audiência aí. E vou falar pra você, foi bem legal essa época de Jovem Pan, madrugada, né? Madrugada, apesar de ser rede, a gente pode ousar um pouco mais, né? Mas foi bem legal, foi bem bacana. Fabinho Medeiros, lá vem os podres. Não. Adriano, pergunte para o Beto, o locutor que tinha 3 mulheres ao mesmo tempo lá em Lins. Rapaz, eu não lembro dessa história, não. De verdade, eu não lembro. O pessoal fica dando crédito pra mim. O povo fica dando crédito pra mim. Eu não lembro disso, não, Fabinho. Não lembro disso, não, velho. A gente tinha lá algumas coisas, moleque. Cara, a gente era tudo muito novo, né? Era muito inconsequente, assim, tal, não sei o quê. Então, a gente tinha nossa turminha lá, era eu, Fabinho, tinha o Márcio Gatti também e tal. E moleque, né, cara? Mas eu não lembro dessa história não, Fabinho. Se eu lembrar, um dia eu te falo aí, mano. Não, isso é lenda, cara. Isso é lenda. Fabinho, vou te falar, já. Isso não deve prestar, viu? Isso não deve prestar. Vou falar um negócio pra você, velho. Cara, assim, tem um coração do mundo, saca? Assim, você... Mas assim, aprontar, velho, assim. Mas coisa de, né? Nós era pensei em sair da adolescência, a gente não tava nem aí pra nada, a gente queria fazer rádio, gostava do que fazia e tal, curtia, entendeu? Eu espero que o Fabinho tenha aprendido a fazer lasanha, pelo menos. Aí, pra dar uma, né? Falou que é Masterchef agora. Agora é Masterchef. Legal. Fabinho, abraço pra você, viu, cara? Saudade. Nós estamos perto aqui, eu não consigo ver ele, né? Só pra você ver. Estou 1 hora de São Paulo. E detalhe, né, que a Massa hoje está no prédio que é da PAN, então eu sempre vou na PAN, que eu posso. A última vez que eu fui, a gente foi almoçar. Foi eu, o Emílio, o Zuckerman e tal. E agora tá tudo junto, tá mais fácil, né? Então na hora que der, eu vou lá no prédio lá e ver o Fabinho. Leva aí, Vamos. Mostrar que... O dia que eu for, eu te aviso, nós vamos e você vai comigo lá. Aí nós vamos... Vou lá ver a Thelma, cara. Faz tempo que eu não vejo a Thelma. Sim. Só falando por internet também. Thelminha também é uma querida. Gosto muito dela. Também. É isso aí. Beto, 1 hora de live, voou a nossa live. Voou, o papo rolou bem. Pena, velho. E quero agradecer muito aqui a sua participação na nossa live. Imagina, e tamo junto. Fala aí, vende teu peixe agora, onde você tá, que horário que você tá fazendo, no horário. Bom, galera, quero agradecer a todo mundo aí que tirou um tempinho pra acompanhar a gente aqui, obrigado, tá? Hoje eu tô na Clipe FM aqui em Dayatuba, do lado de Campinas. A gente tá coordenando ali, faço um horário na hora do almoço, da meio-dia às 2. Continuo amando rádio, ouvindo rádio. Contem comigo se quiser conversar, trocar ideia, me chamem. Gano, cara, quando você precisar, cara, chamou, tamo aí, viu? Fica à vontade. Vamos tentar armar uma outra live aí com mais gente. Tem umas pessoas... Fabinho. Vamos fazer um dia. Vamos fazer um dia junto, Fabinho, todo mundo, vamos fazer uma live. Tem uma Nossa Senhora. Tem uma galera... Tem uma galera que eu queria muito te apresentar. Uma galera do rádio que é muito bacana. Pô, por favor. Né? Tem o Diego, que é um cara que eu gosto muito, que tá na JK lá de Brasília. É um cara que
Gosto demais dele. Passou, tava aí na live vendo até agora há pouco, o Dieguinho. Então tem muitas pessoas legais. Vamos tentar, como eu havia comentado contigo, que são dois caras que eu acho assim, o rádio, ele é forte em várias regiões do Brasil, mas eu gosto muito de Minas também e tal. E vamos ver se a gente consegue fazer uma live com dois caras lá de Minas Gerais, que é o tio e o pai do Lucas Luco, que são amigos meus e tal. Vamos ver se a gente consegue marcar aqui. Mas, cara, um abraço pra você. Gente, obrigado. Se quiser seguir na rede social, o pessoal que já começou a seguir, agradeço. Beto Café com 2 Fs. Vamos trocar ideia, precisar de uma ajuda, precisar de uma consultoria, que eu também faço para a rádio, estamos aí. E agradeço. Obrigado mesmo, viu, Adriano? Obrigado aí, cara. Acho que se eu esqueci de citar alguém que passou aqui, me desculpa, o Max. Né? O Max também é um cara... Max Viana, vou falar pra você, trabalhou comigo na PAN. Então, precisou, chama a gente, tô aí. Firme e forte. E boa sorte, viu, cara? Logo, logo você tá no mercado de novo aí, pra cima. Sempre. Obrigado. Viu? Valeu, gente. Valeu, um abraço aí. Obrigado a todo mundo. Valeu. Valeu, gente.